João capítulo 15, versos 12 e 13. João capítulo 15, versículos 12 e 13, que dizem assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Irmãos queridos, a consciência do amor que Deus tem por nós e o nosso nível de alegria na vida dependem da nossa sujeição à vontade de Deus revelada na sua palavra. Por que eu estou dizendo isso? Por causa dos versos anteriores, que lançam luz sobre os 2 versículos que acabamos de ler. Olha o que o Senhor Jesus declara. Verso 9: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Então observem que num texto que o Senhor Jesus está falando sobre demandas psicológicas urgentíssimas, que movem as nossas vidas, que trouxeram você a essa igreja nessa manhã. A demanda por amor, por nos sentirmos amados, acolhidos, objeto de cuidado, cuidar de Deus. A demanda por alegria, de provarmos de uma felicidade que não é desse mundo. Segundo o Senhor Jesus, só é experimentada dentro da atmosfera do amor. Só quem está em amor consegue compreender o amor. Portanto, o que o Senhor Jesus está dizendo é que não basta frequentar escola dominical, não basta ler livro de teologia, não basta nem mesmo estudar a Bíblia. Você só vai entender o amor que Deus tem por você e provar dessa alegria proveniente da compreensão desse amor, se você estiver no mundo do amor. É sobre isso que o Senhor Jesus fala nessa passagem de João capítulo 15. Então, a fim de que provemos dessa alegria, desse amor, nós precisamos nos sujeitar à vontade de Deus em cada esfera da nossa vida. Casamento, vida profissional, exercício da cidadania. Em cada área da nossa existência, o Senhor tem algo a pedir de você e de mim, a fim de que nessas esferas, dentro das quais transcorrem as nossas vidas, o caráter de Deus possa ser manifestado. Irmãos queridos, nesse sentido, uma dessas esferas é justamente aquela dentro da qual literalmente estamos nessa manhã, que é a esfera da igreja. Essa passagem nos remete para a resposta por uma seguinte questão: como nos relacionar com os cristãos? O que significa viver o cristianismo dentro da esfera de uma igreja local, de uma igreja como essa? Bom, o que o Senhor Jesus nos ensina é que nessa esfera de relacionamento deve reinar o amor sacrificial. Vejam
o que o Senhor Jesus declara. E em razão, como um dos comentários bíblicos que eu li ressalta, do Senhor Jesus repetir esse mandamento, ele é falado a exaustão por Cristo. Jesus demonstra ter muita preocupação com essa área da nossa vida, o modo como nós nos relacionamos com os cristãos, os nossos irmãos na fé. Por isso, permitam-me repetir os versos. O meu mandamento, a expressão da minha vontade, aquilo que o Pai me enviou para pedir de você, é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Como nós precisamos de entendimento, as coisas nem sempre funcionam no automático. Como falar sobre amor pode se configurar para muitos como algo bastante genérico, o Senhor Jesus apresenta a referência do amor, a fim de que possamos entender o que significa encarná-lo no âmbito, na esfera de uma igreja local. Verso 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Chama-nos a atenção nessa declaração de Cristo, em primeiro lugar, a apresentação que ele faz dos motivos do amor. Por que nós devemos amar os irmãos? Porque essa é a vontade de Cristo, para a sua e para a minha vida. Repito, o meu mandamento é este. Portanto, nós nos deparamos nessa passagem com a expressão clara, iniludível, da mente de Cristo, no que tange o modo como nós devemos nos relacionar uns com os outros na sua igreja. O meu mandamento é este. Em conexão a isso, o Senhor Jesus nos apresenta a suprema razão de ser do amor que devemos ter pela igreja. Por que devemos amar a igreja? Porque Jesus Cristo é ensandecido de amor por ela. Olha o que ele declara: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Portanto, nós estamos aqui não apenas diante do paradigma do amor, que é Cristo. Nós estamos aqui também diante do valor da igreja, de como Cristo vê um ajuntamento como esse. O que o Evangelho declara é que, se somos cristãos, nós devemos amar a Deus, e se nós amamos a Deus, nós devemos amar o que Deus ama. E Deus ama a sua igreja, assim como eu os amei, a ponto de dar a minha vida pela igreja. Aqui, nesse sentido, eu que tenho chamado tanto a igreja do país inteiro, nos últimos 13 anos, de uma forma mais específica, de uma forma mais decidida, de uma forma mais clara, mais contundente, para servir a nação, para estarmos do lado de fora, como alguém já disse, sendo sal fora do saleiro, trazendo sabor a esse país, preservando o que está em vias de ser perdido. Essa passagem nos chama a atenção para o fato do valor do serviço
que é prestado dentro da igreja. Estar envolvido com escola dominical, com louvor, com pregação, com diaconia, o serviço aos pobres, se dedicar ao trabalho de aconselhamento, de ouvir com doçura, com paciência, com graça, os irmãos que sofrem, que se encontram também enfrentando sérias tentações, tudo isso significa você cuidar do que Deus ama. Talvez você tenha dificuldade de crer nisso, em razão do estado da igreja e de pessoas que você encontra dentro da igreja que parece que não entenderam nada. Contudo, nós não fomos chamados para exercer o papel de juízes, para arrancarmos o joio, porque pode ser que na tentativa de arrancarmos o joio, nós arranquemos também o trigo. Nós não funcionamos bem quando tomamos a decisão de nos assentarmos no trono de Deus. Isso é prerrogativa divina. O que o Evangelho nos chama a fazer é servirmos a essa igreja. Por mais que ela nos frustre, por mais que ela nos decepcione, por mais que a vejamos como mera instituição, fato é, e eu posso lhes dizer, a partir da minha experiência com o corpo de Cristo em todo o território brasileiro, que dentro dessas instituições há pessoas que de fato nasceram de novo, que amam a Deus. E o que o Senhor Jesus declara é que nós cuidarmos dessa igreja, muitas vezes, cuidando dessa igreja que está dentro da igreja, e em tantas outras, cuidando de uma igreja que faz parte da instituição, mas que não faz parte da verdadeira igreja. Mas nessas horas que com pureza de coração, nós servimos a todos, como membros de uma família, a partir do momento que somos informados que uma pessoa declarou que é cristã, que professa fé em Jesus Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e foi batizada. Nas horas que nós servimos, portanto, a esse corpo misto, compostos por regenerados e não regenerados, ninguém sabe, nós estamos cuidando do que Deus ama. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Porque se vocês amarem uns aos outros, vocês estarão cuidando do que eu amo. Do povo pelo qual eu dei a minha vida. E mais um ponto. Isso aqui é absolutamente central. Semana passada, no dia do aniversário de Martin Luther King, que é uma das datas mais importantes do calendário americano, eu escrevi nas redes sociais que você só tem um Billy Graham porque a igreja tem um Martin Luther King. Se nós não temos um Martin Luther King, Billy Graham não vai ser ouvido por ninguém. Nós somente somos ouvidos hoje porque temos atrás de nós uma nuvem de servos e servas de Deus que marcaram a história, fundando universidades, levantando hospitais, embelezando a vida através da sua produção artística, prestando ajuda humanitária a povos que se encontram ou se encontravam em estado de petição, de miséria. E é por causa desses luminares
que nós podemos pregar a palavra sem que o nosso interlocutor declare para si mesmo: por onde essa fé passou, nada mudou. Isso é o verdadeiro ópio do povo. Ninguém pode dizer isso sobre o cristianismo in toto. Porque nós não teríamos o mundo que nós temos, não teríamos democracia, nós não teríamos direitos humanos, nós não teríamos liberdade, igualdade, sem a presença dos discípulos de Cristo nesse planeta. Agora, paralelo a isso, nós jamais teremos credibilidade no mundo enquanto o mundo não vir os resultados sociológicos da presença de Cristo no seio da igreja. Nós nos amarmos ardentemente é pré-condição para que preguemos a palavra de Deus com autoridade ao mundo. Não sei se vocês assistiram o filme 1917. Eu assisti semana passada. É impressionante como pessoas podem anelar pela guerra, ou ir para as redes sociais sem o mínimo conhecimento de história, de geopolítica contemporânea, e defenderem a guerra. E o filme, que foi feito usando uma técnica impressionante, que é a das cenas sem cortes, que faz com que você se sinta dentro do campo de batalha, mostra todo o horror de um conflito bélico. E é pelo fato do mundo ser assim, que nós cristãos proclamamos para a humanidade que homens e mulheres de todas as nações precisam de arrependimento. Porque nós nos desviamos do caminho, nós nos tornamos amantes de nós mesmos, nos afastamos do nosso Criador, tomamos a decisão de viver no universo que tenha o homem como centro e não seu Criador. Vivemos como deuses, e por isso há um constante choque de interesses entre nós, e vivemos a fazer guerras. Qual é a mensagem do Evangelho? Para um mundo de tanta barbaridade, crueldade, morticínio, Deus enviou o seu único Filho para morrer pelos seres humanos. Porque algo de tão grave aconteceu na história da humanidade, que só esse amor sacrificial para redimir os homens. Uma vez que através da crucificação Deus emite uma nota para o cosmos. O pecado é repugnante, e tão repugnante, que para que Deus perdoasse o homem, necessário foi que um membro da espécie humana sem pecado morresse pelo homem. E aí então, com base nesse sacrifício, nós cristãos saímos pelo mundo dizendo que os seres humanos devem depor armas. Parar com a rebelião. Se reconciliarem com o Rei do Universo, a fim de serem adotados na sua família, de modo a se tornarem a habitação do Espírito Santo, por cuja operação, ou em razão de cuja operação, os seres humanos reaprendem a amar. É uma mensagem muito ousada. É uma mensagem mais radical do que neoliberais e marxistas têm pregado. Nós não estamos falando sobre relações econômicas, políticas, nós estamos falando sobre o estado do coração do homem. Nós estamos falando de uma revolução, de uma reforma,
de uma restauração que ocorre no coração e que faz com que o homem seja salvo da sua natureza de bode e aprenda com Jesus Cristo a amar. Quando nós anunciamos essa mensagem ao mundo, o mundo vai para as redes sociais para ver se é assim que ocorre entre nós. O mundo quer saber se numa instituição como essa, chamada IP Barra, ou Igreja Presbiteriana da Barra, se não são encontrados entre nós os problemas que são encontrados do lado de fora da igreja. De maneira que um homem, uma mulher não cristãos, ao entrarem aqui, possam ser levados a dizer: se o Rio de Janeiro fosse cristão, tal como essas pessoas o são, nós não enfrentaríamos os problemas que enfrentamos na nossa cidade. Porque ao entrar nessa igreja, eu vejo algo tão lindo, tão diferente, tão humano, que sou levado a dizer: esse povo só pode ser habitação de Deus. Por isso o mandamento. Aqui está o Senhor Jesus declarando: se vocês guardarem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Desse modo vocês conhecerão o amor do Pai, o meu amor, e provarão de uma alegria que não é desse mundo. E o que é pré-condição para que vocês conheçam esse amor e provem dessa alegria? O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então esses são os motivos do amor. Amar os irmãos é um mandamento. Amar os irmãos significa amar o que Cristo ama, e amar os irmãos, meu Deus, é a pré-condição para que a nossa pregação seja levada a sério do lado de fora da igreja. Se aqui dentro os problemas que essa cidade enfrenta não são tratados pelo Evangelho, o que nós temos é a carcaça de uma instituição religiosa, sem nenhum conteúdo, sem nenhuma vida, sem nada que represente real mudança para a vida dessa sociedade. Agora, qual é o conteúdo desse amor? O Senhor Jesus responde essa pergunta central. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Se o paradigma do amor é Jesus Cristo, e o que Jesus Cristo fez pela sua igreja, nós podemos dizer a seguinte coisa respondendo essa questão: salvar a vida dos irmãos. O nosso chamado é para, de certa forma, salvarmos a vida daquele que faz parte da igreja de Cristo. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Em que consistiu o amor de Cristo? Pegar os seus discípulos, chamá-los para si, redimi-los e levá-los na direção do propósito de Deus para as suas vidas. Esse é o nosso vetor. Assim nós devemos viver. De maneira que quem tiver contato conosco, de alguma forma, através da nossa vida, se aproxime do propósito divino para a sua existência. Então, o chamado não é para a priori
tornarmos as pessoas mais bem de vida, resolvermos os seus problemas psicológicos, as socorrermos nas suas tentações. O chamado é para a redenção dos irmãos, de modo que essa redenção se torne completa, de modo que os discípulos de Cristo, no contato conosco, se aproximem, repito, do propósito de Deus para o qual eles foram criados. Vamos pensar em algumas consequências práticas? Consequências práticas, concretas do exercício desse amor entre nós, sem o qual nós jamais seremos levados a sério pelo mundo não cristão. Primeira consequência prática, não atentar contra a vida dos irmãos. Isso é o básico. Ninguém ser prejudicado por você, nas suas finanças, na sua honra, na sua reputação. Isso é o básico. Eu sei que é bem negativo, mas eu estou começando do ponto de partida do exercício do verdadeiro amor. O que eu estou querendo dizer? Ao ter contato com você, eu não terei a impressão que estou mantendo contato com uma pessoa incerta, com uma pessoa de quem eu deva desconfiar. Vou usar uma ilustração dura. Você e eu deveríamos viver de uma tal maneira que os nossos irmãos na fé se relacionassem conosco sem medo do que nós vamos fazer com as informações que eles nos passam. De você, por ter uma natureza de ovelha, ao ser procurado por um irmão, notar que ele não precisa chamar testemunha para conversar com você. De você me introduzir na sua casa e eu não ser uma ameaça para a sua família. Em hipótese alguma, eu tratar em internet o que eu devo tratar pessoalmente com você. E em hipótese alguma, me manter calado quando eu vejo membros da igreja difamando irmãos na fé nas redes sociais. Você está sendo conivente com ele. Você está em pecado. E me permita dizer, se isso acontece contra a vida de um ministro ou quanto a vida de um pregador do evangelho, olha, todo o benefício que pessoas poderiam oferir através da vida desse pregador e que não serão auferidos por causa das suas calúnias, exigirão que Deus cobre de você prestação do que você fez com a reputação alheia. Então esse é o básico. Nós estamos aqui falando de uma comunidade de ovelhas, não de lobos. Nós estamos aqui falando de uma sociedade da qual não partirá nenhum movimento que, se copiado pelas demais sociedades e nações, precipitaria a humanidade numa terceira guerra mundial. Aqui é a comunidade das ovelhas. Segundo lugar, eu diria ainda no ABC do amor. Na verdade, o que eu estou falando até aqui, você não precisa da igreja para saber. Isso é ensinado por ateus, agnósticos, por pagãos. É princípio basilar de qualquer espécie de ética. Qual o segundo passo? Você não ser pesado para ninguém.
você não encostar em ninguém. Você não viver à base do trabalho alheio. Não estou dizendo para que você não abra o seu coração, não fale das suas necessidades com o seu irmão, especialmente num contexto que você sabe que não conseguirá se livrar dos seus problemas sem a misericórdia de um irmão na fé. Eu estou falando da decisão de você usar a boa vontade da igreja, de você explorar pessoas, de você não gostar de trabalho, você viver de pensão. Isso é humilhante. A vida é pedreira para todo mundo. Então, o que nós não podemos é tornar a vida mais difícil do que é para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus e que fazem parte da família da fé. Outro ponto, não ser omisso. Vindo a deixar de fazer o bem, estando nas suas mãos o poder praticá-lo. Estamos avançando na ética do amor. Quarto ponto, oferecer o que você tem ao próximo. Esvaziar a despensa. Não deixar o seu irmão cair na agiotagem do Bradesco e do Itaú. Ter que pegar dinheiro emprestado com taxas de juros estabelecidas no inferno, estando em seu poder, ajudá-lo nas suas necessidades financeiras ou visitá-lo na sua solidão, dividir com ele algum fardo, oferecer o que tem. Mais um passo, oferecer a ele o que lhe fará falta. Deus nos chama para o exercício dessa espécie de amor, de você olhar para o que possui e dizer, isso tem valor, abrir mão do que tenho, me fará falta, mas a necessidade dele é maior do que a minha. E como diz João Calvino, sabedor do fato de que nessas horas Deus se interpõe entre você e aquele que você está ajudando, e vira-se para você e diz, eu sou fiador dessa misericórdia. Não é ele que está devendo a você. Eu que lhe devo honrar o serviço que você está prestando a uma pessoa pela qual dei minha vida. E há o passo maior. O passo maior é o estabelecido pelo próprio Cristo. E isso nós encontramos de uma forma toda especial na ética cristã, quando é feito, obviamente, para a glória de Deus. Ninguém, verso 13, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Se o chamado é para nós darmos a vida pelos amigos, o que fará nós abrirmos mão dos nossos interesses pessoais para preservar a unidade da igreja? Olha, como pastor, eu diria para vocês que eu tenho que lutar a cada culto de recepção de membros para não acreditar que tudo é fake. Porque a mesma pessoa que participa do curso de escola dominical, 6 meses se preparando para se tornar membro, vem aqui à frente, é recebida pela igreja,
E muitas vezes não sem receber ajuda financeira da igreja, solicitar nas mais diferentes ocasiões, ajuda da liderança da igreja. E sumir, desaparecer sem dizer adeus. Ou deixar de estar ao lado da igreja no momento que a igreja mais precisa da solidariedade dos seus membros. Em último lugar, qual é a referência do amor? Nós já falamos sobre os motivos do amor, já falamos sobre o conteúdo do amor. Qual é o conteúdo do amor? O que significa amar? Eu redimir pessoas, ajudar pessoas a se aproximarem do Criador, através do exercício do amor. Qual é a referência desse amor? A resposta é óbvia. Cristo é a referência desse amor. Amou pessoas confusas, amou pessoas inconstantes, amou pessoas que o abandonaram no momento em que ele mais precisava da solidariedade dos seus amigos. Jesus vai para a cruz sozinho, os 11 desaparecem, sem mencionar Judas Iscariotes que o traiu. E contudo, a mensagem que ele entrega para Maria quando ressuscita é essa: peça para os meus irmãos voltarem para o norte, irem para Galileia, porque eu venci a morte e quero me manifestar a eles. Sem esse espírito, não tem divergência doutrinária em questões periféricas que seja capaz de nos dividir, nem diferenças político-ideológicas. Se somos capazes de exercitar esse amor gracioso. É óbvio que o sacrifício de Cristo é único. É óbvio que a redenção que ele operou é irrepetível. Eu não tenho como redimir a vida de ninguém. Contudo, olhando para Cristo, eu aprendo um princípio: aproximar os seres humanos, os meus irmãos na fé, do ideal do seu Criador, e mediante um amor sacrificial. Poderia dar vários exemplos de amor sacrificial, mas um deles é, por exemplo, você guardar para si uma liberdade que você tem em Cristo, a fim de não fazer ninguém tropeçar. Eu me lembro de uma vez ter conversado com um pastor que havia desenvolvido uma teologia capaz de justificar o seu adultério. Nesse ponto, é assustador ver o que pessoas conseguem fazer com a Bíblia a partir dos seus interesses pessoais. Defendem tudo. Defendem tudo. É impressionante. Tudo que lhes convém. E é muito difícil uma teologia aguentar uma amante. A estrutura inteira do prédio teológico é abalada. E esse pastor, então, desenvolveu uma teologia para justificar ele sair com uma mulher casada, trazer desgraça para o seu ministério, ficar impedido de pregar, de maneira que as pessoas que o ouvem creiam que ele crê. E como na nossa conversa eu percebi que não havia espaço para eu tratar da questão do ponto de vista da ética sexual, que ele estava absolutamente certo do que havia feito, sem demonstrar grandes problemas de consciência,
eu pensei no tema de hoje. Eu disse para ele, mas meu irmão, por causa dessa liberdade, da qual você se apossou tão apaixonadamente, você está deixando de abençoar número incontável de pessoas. Foi o que eu deixei subentendido para ele. E aí então, o golpe de misericórdia, que eu confesso a vocês, eu espero que seja aplicado à minha vida até o meu último momento de existência nesse planeta. Eu disse para ele, é bíblico, um morrer para que outros vivam. Em outras palavras, nenhuma mulher é digna de que você abra mão do privilégio de servir a igreja para você servir a ela. E uma mulher que sugere esse tipo de coisa para o ministro não é digna do seu amor. Que ousa se interpor entre ele e a igreja de Jesus Cristo. O que eu julgo que lhe caberia fazer e que eu peço a Deus que o Espírito Santo me socorra a praticar. Morrer para que outros vivam. É sobre isso que o Senhor Jesus está dizendo. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Abrindo mão da vida. Descendo do meu trono de glória, me fazendo pobre para enriquecer a muitos. Irmãos, esse espírito aqui entre nós torna a igreja indestrutível. Não há como uma igreja como essa ser dividida, ser rachada. Não há como uma igreja como essa, por motivos periféricos, que poderíamos dizer insignificantes, deixe de manter a comunhão, porque esse amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Aplicação. Vamos para as consequências práticas desses 3 pontos, sobre os quais eu lhes falei, baseados nesses 2 versos, João capítulo 12, capítulo 15, versos 12 e 13. Aplicação número 1. Lembre-se que não há felicidade na vida cristã sem o amor pelos irmãos na fé. Esse é um possível diagnóstico da sua infelicidade, apesar de você ser cristão. Você está procurando análise, não tem nenhum problema com isso, fazendo terapia, isso tem o seu lugar, sentindo uma insatisfação, não conhece essa alegria que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, indizível e cheia de glória, me permita apresentar um diagnóstico. O cristianismo não funciona bem num coração tomado de ódio. O cristianismo não depende apenas da cognição, da compreensão da doutrina. Aliás, o entendimento espiritual da doutrina depende do amor. Você só vai compreender esse amor e provar dessa alegria se você estiver vivendo, repito, na atmosfera do amor. Portanto, lembre-se disso, que o Senhor Jesus declara nessa passagem que o cristianismo não funciona na vida de quem não ama. Em segundo lugar, medite sobre os motivos do amor. Na hora que você tiver que tratar com paciência pessoas irritantes, inconvenientes, lidar com elas como se essas pessoas não tivessem pecado contra você. Eu já vi isso. A pessoa pecou gravemente contra você. E você resolve, portanto, transformar o inimigo em amigo.
escavar ao redor da terra, repetindo o gesto divino, de maneira que a planta volte a florescer na sua vida. E por você ter dado uma chance para o amor, permitir que essa pessoa renasça na sua relação com você. E se torne o que ela não se tornaria se você não tivesse agido com boa vontade. Então lembre-se, em primeiro lugar, que é um mandamento. É a vontade de Cristo, que nas horas em que você estiver amando os irmãos na fé, você está prestando culto de adoração a Jesus Cristo. Em segundo lugar, medite sobre o amor de Cristo. O amor de Cristo por você. Esse amor, portanto, que nos faz dizer: eu não tenho o que perder na vida. Tudo que é dele é meu e eu a ele pertenço. Não há mais metas a alcançar, porque eu sou dele, sou seu filho, fui redimido, meu nome está escrito no livro da vida, e agora, portanto, eu fui tornado livre para ajudar as pessoas a conhecerem a felicidade que habita em meu coração. Então medite nesse amor. E outro ponto central, medite na questão da credibilidade. Credibilidade. Aqui está envolvido tudo, gente. Se nós não nos amarmos, por mais que tenhamos louvor, por mais que sejamos ortodoxos na doutrina, sabe, por mais confortável que sejam, ou confortáveis que sejam as nossas instalações, nós teremos apenas uma instituição religiosa e não o corpo vivo de Cristo. E essa é uma pergunta que nós devemos fazer sempre. Esse é o ponto de partida da avaliação da saúde da nossa igreja. Nós nos amamos? Os pobres da nossa igreja são assistidos por nós. Nós temos um trabalho diaconal que não deixa nenhum membro da nossa igreja para trás. De maneira que não tem ninguém aqui padecendo fome. Não tem ninguém aqui impedido de vir à igreja por não ter dinheiro para comprar, para pagar a passagem de ônibus. Isso é central. E, olha, irmãos, alguma coisa precisa ser feita nas instituições religiosas do mundo. Porque as grandes igrejas, me parece que não estão conseguindo cumprir esse chamamento divino. Você tem a organização, a coisa sendo gerida como se conduz uma empresa, tudo é bem engrenado, bem ajustado, o culto transcorrendo de acordo com o cronômetro do pastor, a comunicação é impecável, o investimento em tecnologia é alto. Agora, contudo, você passa um mês dentro dessa igreja e percebe falta de realidade. Que nós peçamos a Deus graça, para que esse espírito não entre na nossa igreja, para que aqui seja uma comunidade de amigos, que nós sejamos amigos uns dos outros, que só de pensar em estar na nossa presença, o irmão na fé
seja tomado de alegria, por saber que ter um encontro conosco, de certa forma, é como ter um encontro com Cristo. A nossa presença comunica vida, comunica misericórdia, comunica luz, comunica verdade, entendimento. Terceira aplicação prática. Pratique o amor. Não seja pesado para ninguém. Trabalhe com suas próprias mãos. Não se encoste. Não manipule pessoas. Isso é uma covardia. Não torne a vida de nenhum irmão na fé difícil. Não faça com que os fardos dos seus irmãos, os encurvem. Não, quer dizer, não acrescente a vida dos seus irmãos na fé problemas para além do que aqueles que eles já os têm. Não seja omisso. Vendo a necessidade, não espere o pastor fazer. Ou a junta diaconal, ou o conselho da igreja, ou o professor da escola dominical, o líder de grupo pequeno. Eu me lembro do pastor Samuel Vieira, um pastor presbiteriano que hoje está à frente de uma igreja presbiteriana em Anápolis. Ele passou pela nossa igreja no início, há quase 30 anos, e ele costumava praticar o seguinte exercício com pessoas que o procuravam, apresentando uma demanda qualquer referente à vida da igreja, e botando a bomba nas mãos do pastor Samuel. Então, o que ele fazia? A pessoa trazia a demanda, ele impunha as mãos sobre a vida da pessoa e dizia o seguinte: irmão, quem tem a visão tem o chamado. Você está percebendo essa necessidade, isso perturba, isso angustia, então Deus o está chamando para ser a resposta dele para esse problema que a igreja está enfrentando. Eu julgo sábio o que ele propôs. Ofereça o que tem, ofereça o que sobra, ofereça, quem sabe, o que lhe fará falta. Ofereça a vida à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarta e penúltima aplicação prática. Lute pelo sonho de Cristo. Mostrar ao mundo os efeitos do Evangelho na vida da igreja. Vocês estão entendendo o ponto? Isso é muito sério. Porque é o testemunho que eu dou individual. Eu no trabalho, na universidade. Eu no clube que eu frequento. Então, ali sendo luz. Mas há um testemunho comunitário. E esse testemunho é imprescindível. É o testemunho que nós devemos dar como igreja. Aquilo que Francis Schaeffer chamava de evidência sociológica da existência de Deus. Então, entendamos, não basta ser ortodoxo. Não basta buscar experiências místicas. De que vale as experiências místicas? De que vale nós falarmos na língua dos anjos? De que vale nós termos decorado a confissão de fé de Westminster, se nós não amamos? Olha, uma coisa que tem me chamado a atenção, que vocês sabem que eu sou frequentador assíduo das redes sociais, é a quantidade de garoto evangélico que está familiarizado com a doutrina. É impressionante como que eles citam os teólogos, citam autores e os artigos de fé, mas profundamente infantis no modo de se relacionarem, de conduzirem a vida. Quer dizer, crianças no amor, girinos espirituais, uma cabeça gigantesca. Eles estão familiarizados com a teologia política, a teologia econômica, teologia do meio ambiente, e por aí vai. Falam ousadamente sobre esses temas, e mencionando os autores, mencionando os teólogos, mas com comportamentos que denotam que eles são os meninos no campo do amor, da capacidade de tratar as pessoas com doçura. É impressionante isso, alguma coisa errada com o discipulado.
Nós temos que ajudar as pessoas que afluem para as nossas igrejas a entenderem quais são os desdobramentos práticos, concretos da compreensão da doutrina. Sem isso, pelo fruto se conhece a árvore. Não pela quantidade de citações que nós fazemos de teólogos famosos de memória. Não basta ser ortodoxo, não basta ter experiências místicas. Por isso, creio que vale a pena nós encerrarmos o culto, com todos de pé. Vamos encerrar o culto agora e orar? Com todos de pé, lendo 1 João, capítulo 4. E aqui eu concluo logo após um aviso, um momento de intercessão e a impetração da bênção apostólica. Vamos sair antes de 12:30. Todos acharam 1 João capítulo 4, texto escrito pelo mesmo autor do Evangelho. Evangelho de João. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, por mais defeituosa que seja a sua doutrina. Quem não ama não conhece a Deus, por mais que conheça teologia. Pois Deus é amor. É impossível conhecer o Deus de amor sem amar. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, olhe como que João se dirige à igreja. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Para quê? Gente, tudo é muito sério. É mais do que teologia, é mais do que subir monte para buscar o dom de línguas estranhas. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Para quê? No dia do juízo, mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aí, gente, olha o teste da ortodoxia. O teste para sabermos se temos aqui, na estrada do Itanhangá, uma igreja verdadeira ou não. Isso é sério. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento, que nós acabamos de estudar isso, o mandamento que dele temos é este. Isso é comovente, porque Jesus já subiu aos céus. Anos depois está João pastoreando uma igreja. E ele se lembra do diálogo lá, perto do jardim do Getsêmani, horas antes da crucificação de Cristo. Talvez ele tenha escrito isso com lágrimas. Ele está se dirigindo à igreja dizendo, e foi isso que ouvir ele dizer
a 1 quilômetro de distância de Jerusalém, horas antes da sua crucificação, foram as suas últimas palavras para nós, discípulos. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Porque o caminho que leva a Deus passa pelo próximo. Vamos orar? Vou pedir para o irmão Pepe, que está lá no Jacarezinho, trabalhando, levando o evangelho para o pobre, para vir aqui à frente orar por nós. A irmã Kátia Pinho está por aí, esposa do Tony? Está por aí, vou pedir para que a Kátia também venha aqui à frente. A Kátia vai orar, depois o Pepe ora. Nós vamos fazer essa oração, assim, agora, gente, eu me sinto profundamente impotente num momento como esse, porque está nas nossas mãos, construir um templo como esse, melhorar o estacionamento, cuidar do horário, tantas coisas que nós podemos fazer, mas esse amor é sobrenatural. Por isso eu chamei os dois agora para orar, a fim de que Deus derrame esse amor, porque esse amor é obra do Espírito Santo, e nós vamos pedir para que ocorra um milagre agora. Qual é o milagre? De nós nos amarmos tão profundamente a ponto da nossa comunhão ser uma pregação do Evangelho. Kátia. Pai querido, pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, por quem somos, Senhor. Queremos pedir que a Tua graça, Senhor, permeie a nossa vida, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encha, Pai, como diz a Tua palavra, Pai. Que o Senhor seja real nas nossas vidas, Pai. Que os nossos amigos, Senhor, que os nossos vizinhos, que os nossos parentes, que os nossos colegas de trabalho, que os nossos irmãos aqui na igreja, Senhor, vejam a simetria de caráter nas nossas vidas. Senhor, vejam que o nosso evangelho é real, Senhor. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos. Que o Senhor, mais uma vez, nos cubra, Senhor, dessa feiura, Senhor, que nós somos. Que o Senhor possa transformar, Senhor, verdadeiramente as nossas vidas. Obrigado porque podemos nos arrepender, Senhor. Obrigado porque podemos mudar, Senhor, o caminho das nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque podemos renovar a nossa mente, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e transforma as nossas vidas. Que ninguém aqui fique brincando, Senhor, de ser crentinho, Senhor, de ser um cristão, Senhor, de nome, mas que seja verdadeiramente um servo Teu, ó Pai. Pedimos mais uma vez perdão, Senhor, enche-nos com a Tua graça, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, com perdão dos nossos pecados, ó Pai. Senhor, nós te damos graças porque tivemos um encontro contigo essa manhã. Não foram só palavras, foi um encontro real. O Senhor Jesus falou conosco. Talvez muitos de nós tenhamos entendido de fato que significa que o Teu amor nos constrange. Nos constrange porque nos mostra que estamos muito longe disso. Mas hoje, nessa manhã, Senhor, nós honestamente, sinceramente, nos arrependemos, não pelos nossos erros teológicos, não pela nossa moralidade, mas nos arrependemos de não amar como o Senhor ama. Nosso grande problema, Senhor, é que as nossas relações junto com os nossos irmãos não repetem o amor que nós professamos, Senhor. Ninguém vai acreditar em nós, Senhor. Nós proclamamos um grande amor por Ti, mas muitas vezes falhamos com o nosso próximo, que está à nossa frente. Senhor, batiza-nos com o Teu amor.
Quebra qualquer barreira, Senhor. Enche no nosso coração de perdão, porque temos a impressão, Senhor, que o que o Senhor quer da nossa igreja é esse batismo de amor vivido na prática. O que nós precisamos é de amar a Ti sobre todas as coisas, mas ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Senhor, nós temos falhado no amor e nós queremos fazer um concerto contigo, Senhor. Ser uma igreja que ama a Deus, mas ser uma igreja que ama ao próximo. Que as nossas relações sejam relações de amor. Nos ajuda a dar, Senhor, um testemunho de amor para a sociedade. E esse amor envolve sacrifício, esse amor envolve perdão, esse amor envolve, Senhor, não nos encostarmos no outro, não pesarmos a vida do outro, Senhor, ajudarmos o outro a caminhar, Senhor, a levantarmos quem está caído. Senhor, nos ajuda a viver tudo que aprendemos esta manhã. Não será fácil, é um desafio, mas obrigado porque no início do ano o Senhor nos dá uma palavra como essa para nos ajudar na caminhada desse ano todo, Senhor. Ajuda-nos como igreja presbiteriana da Barra, mas também como indivíduos, a dar um testemunho para o céu, para a terra e, por que não dizer, até para o inferno, de que nós somos aqueles que pelo menos tentam amar segundo o mandamento do Senhor Jesus. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Amém.